servo em tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Rafael, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Como sempre oramos, Pai, aqui está no nosso coração. De nós mesmos nada temos para oferecer, Senhor, senão se o Teu Espírito Santo nos conceder. E nós oramos, Pai, para que o Teu Espírito Santo continue enchendo o coração do Teu Filho e concedendo a palavra para que todos nós sejamos abençoados aqui nessa noite, Pai. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho, Senhor. A Tua palavra já é abençoada, Senhor, e nós a recebemos, Pai, como palavra de Deus para o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Todos podem dizer amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria de estarmos juntos, adorando a Deus. Confesso que estou muito feliz com Jesus. Tem alguém feliz com Jesus aí, irmão? Motivo de alegria, né? Nós expressamos isso quando viemos à casa do Senhor para o adorar. Aqui é a extensão da nossa casa, a gente vem para cá com um coração desejoso de adorar o Senhor. Eu cheguei, a irmã já estava lendo a palavra, mas eu cheguei no finalzinho, quando ela estava lendo a Abacuque, ainda que a figueira não floresça, né? Mais uma confirmação para a mensagem de hoje. Isso é muito bom, dá tudo em sintonia, né? Coisa boa. Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém, irmãos? Mediante essa palavra, eu estava meditando sobre o profeta Abacuque. É um livro pequeno, de apenas 3 capítulos, e ele é muito conhecido também pela oração que Abacuque faz no capítulo de número 3. Muito mencionado, muito conhecido, e quando nós lemos o primeiro capítulo, aí você inicia de uma forma de questionamento, insatisfação com aquele momento que Judá estava vivendo. E logo no início, no capítulo 1, o profeta começa a falar desta forma: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Eu fiquei pensando, por que o profeta estava falando dessa forma? Um questionamento, muitas das vezes, acontece com a nossa vida também. Nós, muitas das vezes, nos pegamos questionando por alguma coisa que nós não estamos concordando. E eu pensei sobre esse assunto, parece que foi escrito ontem para os dias de hoje. Não tem nenhuma diferença do que nós estamos vivendo hoje no nosso país, ou até mesmo no mundo. E o profeta aqui, ele se coloca nessa condição e faz uma pergunta: até quando? Ele achou por si que Deus não estava o ouvindo, não estava atento àquilo que estava acontecendo. E eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, quantas das vezes nós somos pegos com isso no nosso dia a dia? Parece que a circunstância que nós estamos vivendo não está sendo observada por Deus. Parece que aquilo que está acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia, parece que aos nossos olhos não está de acordo com a minha vontade, e eu começo a perguntar, será que Deus está vendo isso?
Interessante que o profeta foi sendo moldado, em apenas 3 capítulos você vai ver ele sair de uma condição de reclamação, de questionamento, para chegar onde nós lemos no capítulo 2 e o final fazer essa oração que é uma das mais lidas da Bíblia. E também linda também. É uma oração linda e mais lida da palavra do Senhor. Mas esse contexto que ele estava vivendo estava incomodando ele. Esse contexto que ele estava vivendo era uma guerra que havia entre Judá e Babilônia, aonde Judá estava sendo sitiada ali e começou a acontecer essa opressão sobre o povo e o profeta começou a falar: ó Deus, o senhor não está vendo isso não? Nós estamos clamando aqui, não estou vendo resposta da tua parte. E o povo estava sendo oprimido e parecia que a injustiça estava se tornando cada vez mais visível aquilo que estava acontecendo. Aos olhos do profeta, naquele momento, Deus não estava vendo ou não estava no controle do que estava acontecendo. Muitas das vezes, quando nós estamos vivendo algo difícil ou ruim, automaticamente nós atribuímos que Deus não está no controle, ou Deus não mais está comigo. E eu fiquei pensando seriamente sobre isso. Nós, como servos do Senhor, temos que deixar de viver por circunstância, por momento adverso ou por dificuldade. Porque muitas das vezes nós olhamos para essa situação e achamos que Deus não está no controle. Será que Deus só está no controle quando tudo vai bem? Será que Deus só é o nosso Deus quando eu estou feliz? Quando eu estou com a conta bancária satisfatória aos meus olhos? Isso me chamou muita atenção. E esse profeta, ele foi vivendo esse momento, parece que foi uma coisa rápida, mas a Bíblia não mostra quanto tempo foi esse acontecimento, mas dentro desse livro foi mudando a situação cada vez mais. Nós vamos ver ele reclamando no começo, questionando a Deus, porque aos seus olhos Deus não estava vendo a opressão que estava sobre Judá naquele exato momento que eles estavam vivendo, e ele começou a questionar a Deus. Não tem ninguém aqui assim não, né, irmãos? Que gosta de questionar, reclamar, murmurar. Que nunca seja a nossa realidade essa situação. Que você possa, sim, fazer de Deus a sua confiança e acreditar que mesmo no momento adverso, Deus não perdeu o controle. E isso vai ser algo tão natural quando você entender isso na sua vida, que não mais haverá força, esbravejamento ou reclamação de alguma situação que você está vivendo. Tão logo você vai entender e aprender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E não é circunstancial, porque se fosse circunstancial, só aconteceria quando eu achasse que está tudo bem, ou que eu achasse que essa circunstância, sim, ela é favorável a mim. Amém, irmãos? E o profeta foi vivendo esse momento, ele começou reclamando, e era o sistema montado na época. Guerra, Judá sitiada, tinha ali os egípcios ainda na reta por fora da cidade, correndo por fora. Então a situação ali era bem grave que eles estavam vivendo. E ele começou com essa sensação de reclamação, dúvida e uma sensação de abandono, a princípio, quando ele começou a enxergar essa história, essa situação, esse sitiar de Judá. Mas a resposta de Deus, ela vem. Amém, irmãos? Você crê que tem resposta de Deus para a sua vida nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você entrou por essas portas hoje
como o profeta Abacuque. Em algum momento, essa circunstância que você está vivendo pode causar uma dúvida no seu coração, mas existe resposta de Deus para a sua vida. Olha que coisa maravilhosa, um Deus cuidadoso, um Deus zeloso para cumprir com a sua palavra. Então, se você entrou aqui preocupado, com o coração entristecido, talvez a situação é tão difícil que pode causar dúvida no seu coração, mas a palavra de Deus nessa noite diz que Ele está no controle. Pode não estar do jeito que eu quero, pode não estar do jeito que você quer, mas uma certeza você tem que ter no seu coração, que Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da situação, e de maneira nenhuma Ele perde o controle. Pode parecer aos seus olhos, como aos olhos do profeta. Se o profeta passou por essa situação, imagine eu e você, temos também, somos sujeitos. Mas que isso não possa ser uma realidade em nós. Que o seu coração seja um coração cheio de certeza de que Deus está no controle da sua vida. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Então o início começou com reclamação, dúvida e sensação de abandono, mas o quadro começou a virar. Resposta de Deus chegando. Amém, irmão? Sem resposta de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fica calmo, Deus está no controle. Isso a palavra de Deus nos garante no verso que nós lemos. Esse homem que outrora estava ali tão pertinho, reclamando, murmurando, o coração dele já se enche. Ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Olha a visão como é que mudou. Automaticamente ele entendeu que o justo pela sua fé viverá. Amém? O justo viverá pela sua fé. Como está a sua fé nessa noite? Amém, irmão? Você chegou aqui nessa noite cheio de fé, cheio de confiança. Mas se você chegou de outra forma, você vai sair cheio de fé e cheio de confiança. Porque o sistema tenta o tempo inteiro dizer que você não vai conseguir, dizer que você não vai alcançar, ou até mesmo coloca em dúvida a sua fé em algum momento, dizendo: para que isso? Isso é coisa do passado. Meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As palavras contrárias sempre vão existir. Os opositores da obra sempre vão estar à sua volta. Mas é necessário que o posicionamento que você tem diante do Senhor seja um posicionamento de confiança, um posicionamento de fé. Que essa circunstância, muitas das vezes adversa, pode te balançar, mas os teus pés estão firmes sobre a rocha, sabedor de que Deus está no controle e cuidando de tudo. Amém, irmãos? E você vai sair dessa situação assim, confiando totalmente em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existe resposta de Deus para a sua vida. Muitas das vezes nós olhamos para o nosso irmão e ele está aparentemente bem, mas muitas das vezes o seu coração está contristado, apertado, e muitas das vezes não quer deixar transparecer. O homem muitas das vezes não quer mostrar que ele é sensível. E ele também, às vezes, sente medo. Qual o homem que chega perto do outro para conversar e fala: eu estou com medo? É difícil, né? Temos que ter uma postura de coragem, de resolver tudo, de estar ali à frente de tudo. E muitas das vezes nós estamos com o coração apertadinho. Estamos preocupados. O sistema está me preocupando.
a situação está me preocupando, parece muitas das vezes que eu estou caminhando só. Aleluia. Deus está o tempo todo ao seu lado. As circunstâncias muitas das vezes tentam fazer você parar. Os opositores da obra jogam pedra, falam mal, dizem que você não vai conseguir. E muitas das vezes, quando você está pensando que está sozinho, Deus está te carregando na palma da mão. Aleluia, você não está andando sozinho. Você não está andando sozinha, Deus está o tempo todo cuidando de você. Circunstância nenhuma tem autoridade para fazer você parar. Circunstância nenhuma tem autoridade para fazer você retroceder. A palavra é avançar. Quantas das vezes estamos oprimidos, com o coração apertado, a situação nos cerca tão de perto e parece que em algum momento o mal está prevalecendo. Parece em algum momento que aqueles que praticam iniquidade estão prosperando. Parece em algum momento que aquele que está na vida errada está indo melhor do que eu e você. E isso está relatado na Bíblia, não é algo que eu estou falando da minha cabeça. Asaf, no Salmo 73, vai relatar isso. O coração dele, em algum momento, chegou a duvidar sobre isso que estava acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus nós temos uma igreja abençoada, cuidada pelo Senhor. Temos aí homens e mulheres de Deus que estão firmes caminhando, temos uma juventude caminhando, e a palavra de Deus para você nessa noite é que Ele não perdeu o controle. Temos vivido um tempo do imediatismo, muitas das vezes queremos as coisas muito rápido. Queremos as coisas no nosso tempo. E a palavra do Senhor diz que o tempo pertence ao Senhor. E aqui nós estamos relatando a história desse homem chamado Abacuque, que está vivendo esse momento, outrora reclamando, perguntando, questionando, e ele foi sendo tratado no meio do caminho. A resposta foi chegando. Aleluia. E ele, no meio disso tudo, descobriu que foi feito para viver coisas grandes. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Dá para dar um glória a Deus aí? Ele descobriu no coração dele que ele foi chamado para viver coisas grandes. Muitas das vezes você está olhando para as coisas muito perto, só aquilo que os seus olhos conseguem enxergar, mas nós servimos a um Deus que a ótica dele é muito, 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 muito maior do que a sua. Talvez você não esteja enxergando saída nem de um lado nem do outro, olha para frente, olha para trás, não enxerga a saída, mas o Senhor já preparou a saída. A minha parte e a sua é crer, confiar, caminhar, continuar andando na direção do Senhor para poder se cumprir essa palavra em nossas vidas. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa palavra que está escrita no capítulo 3, no verso 19, eu falei que Deus chamou ele para viver coisas grandes. Olha o que está escrito aí. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente em lugares altos. Aleluia! Então, no meio disso tudo, eu creio que já caiu por terra tudo aquilo que poderia estar te causando preocupação, porque a palavra do Senhor, ela é como um bálsamo, ela vem e cura. E aquilo que estava preocupando, causando alguma inquietação, já há uma atuação de Deus para que isso se encerre. Amém, irmãos? Eu não sei o que é, talvez
muitas das vezes, como eu falei no começo, você olha o rosto das pessoas e não está escrito na testa. Estou com um problema, não está escrito. A minha esposa diz que quando eu estou chateado é impossível não saber. Por causa do semblante. Ela me conhece, ela está comigo todo dia. Talvez você vai me ver com um semblante da forma que ela vê, não vai saber que eu estou com problema, mas ela sabe. Ela fala, não adianta, seu rosto já me contou tudo. Como é que pode, né? Eu não consigo perceber nada, irmão. Não sei se isso eu sou meio disperso para prestar atenção sobre essas coisas. Mas a mulher tem um olho diferente. Ela consegue enxergar aquilo que muitas das vezes o homem não enxerga. Então, como eu disse, né, muitas das vezes não está escrito na testa que estamos com problema. Mas é muito bom estar aqui na presença do Senhor, sabedor de que tem um Deus cuidando de nós. Isso para nós é motivo de alegria. Né? Para nós é motivo de alegria. Você imagina você entrar numa batalha e saber que a vitória é certa. Isso é algo maravilhoso, né? Muitas das vezes a pessoa vai iniciar uma empresa, entra com muito dinheiro, com todo o aparato, com toda a logística e ainda corre o risco de dar errado. Mas na presença de Deus isso não existe. A luta é por um momento, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ver que o profeta, ele, do capítulo 1 ao capítulo 2, ele já agiu de uma forma diferente. E a palavra diz que ele, quando começa a observar essa mudança e a resposta de Deus vem para ele, de acordo com o questionamento que ele havia feito no início da sua conversa com Deus, ele sai da queixa à confiança. Ele sai da dúvida à confiança. Ele sai do homem natural para um homem que agora olha para o Senhor como a solução dele. Quantas das vezes nós, em algum momento, procuramos alguma pessoa para nos ajudar? E isso é bom. Só que o primeiro passo é buscar ajuda em quem realmente pode resolver o problema. O primeiro passo é buscar ajuda em quem realmente pode dar a solução do problema. E ele, quando vê isso tudo acontecer, isso foi algo que foi acontecendo. Foi acontecendo até chegar a oração que ele faz no capítulo 3, e aonde ele expressa de forma aonde ele havia entendido que confiando no Senhor era tudo o que ele precisava. Confiando em Deus era tudo o que ele precisava. E ele faz essa oração que muitas das vezes a gente dá ênfase aos últimos versos, a partir do 17, porque ele entende que em Deus ele estava garantido. Ele entende que em Deus, aquilo que ele necessitava, aquilo que ele precisava, estava garantido. Então, a circunstância não mais importava. A opressão que o povo estava passando não mais importava. A guerra que estava tão perto assolando, agora já não trazia tanta preocupação, porque automaticamente ele conseguiu virar a chave e entender que é melhor estar debaixo das mãos do Senhor. Então ele sai da queixa à confiança, da dúvida à confiança, do olhar natural para um olhar espiritual, entendendo que aquela circunstância poderia não estar de acordo com a vontade do coração dele. Muitas das vezes isso acontece conosco, demora a gente perceber que aquela situação muitas das vezes é para nos levar a algo maior, ou porque Deus quer tratar alguma coisa, que Deus quer fazer algo com a circunstância adversa, e nós não observamos, ficamos muitas das vezes reclamando, murmurando, automaticamente afastando a vitória de chegar o mais rápido possível. Porque quando nós entendemos isso, automaticamente acontece isso aqui, quando acontece na oração do capítulo 3.
Isso é muito maravilhoso para nós aplicarmos na nossa vida. Como eu falei, eu e você não podemos ser guiados circunstancialmente por problemas. Problema todo mundo tem, irmão, e muito, com sobra. Não falta, pode ter certeza, problema todo mundo tem. Amém, irmãos? Pastor Marco não tem, né? Pastor Zé Ricardo não tem. Pastor Delci também não tem problema, né? Problemas todos nós temos, irmão, e muitos. Agora, a forma como nós vamos resolver pode ditar como isso vai acontecer mais rápido. Amém? Então, o que está te impedindo de ver o que Deus tem preparado para a sua vida? A circunstância adversa? Porque o que Deus tem para mim e para você é grande, amém? O que Deus tem preparado para o seu povo é coisa grande. Então não pare pelo caminho. Não permita que a circunstância, a dúvida, o problema, os opositores, as palavras contrárias, não permita que ela tire o foco daquilo que Deus tem preparado realmente para a sua caminhada. Amém, irmãos? A única coisa que o pecado faz é fazer tirar o foco. O pecado, quando chega, é só para tirar o foco daquilo que Deus está preparando para você lá na frente. Então não permita que o pecado venha impedir ou atrasar de se cumprir em sua vida aquilo que Deus já preparou para você. Amém, irmãos? E quantas das vezes você pode pensar, mas eu estou passando uma luta muito grande. Eu estou vivendo um momento muito difícil. Muitas das vezes parece que para mim tudo é mais difícil. Rapaz, que luta, lá em casa parece que é tudo mais difícil. Será que tem alguém aqui assim, irmãos? Aqui não tem, né? Não tem, mas em algum momento da minha caminhada, eu cheguei algumas vezes a pensar, meu Deus do céu, mas é tanta dificuldade assim mesmo? Rapaz, mas que luta, e era uma coisa terrível. E quantas das vezes eu ficava pensando, meu Deus do céu, isso vou conseguir sair lá do outro lado? Então você não está sozinho no barco, saiba que tem pessoas também vivendo coisas difíceis, situação adversa, problema, situação, e você tem que continuar. Você tem que continuar avançando. Retroceder jamais. Avançar. Está em dúvida? Fique parado. Eu sempre costumo dizer isso, está em dúvida? Fique parado. Não tome uma decisão que vá afastar você da bênção. Porque muitas das vezes nós oramos, Deus não fala nada. E aí nós colocamos tudo na conta de Deus. Ao invés de esperar a resposta, nós saímos atropelando tudo. E depois queremos reclamar. Está na dúvida? Fique na posição. Ficar parado é ficar na posição. Ficar esperando a resposta. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, não permita que nenhuma circunstância impeça você de viver o que Deus já tem preparado para a sua vida. Amém? Eu posso ouvir um amém aí? Você está entendendo bem a palavra do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para encerrar, nós vamos ler aqui 17, 18 e 19. Que agora o homem que estava reclamando, murmurando, questionando a Deus, passa pelo capítulo 2 e entende, Senhor, não tem jeito, eu preciso confiar. Estar debaixo da sua vontade é melhor para mim. E agora ele chega aqui, olha só como que esse homem começa a falar. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Olha só. Às vezes, os campos não produzam mantimento. E às vezes a gente lê isso e passa numa velocidade. Mas você já parou para pensar que ele está dizendo aqui,
ainda, Senhor, que me falte tudo. Ainda que, já pensou os campos não produzirem mantimento? Nos currais não hajam vaca? Já chegou numa fazenda que está parada? Que coisa horrível, aquela fazenda que um dia teve 50 pessoas trabalhando ali naquela fazenda e você chega lá, está tudo abandonado. Você olha aquilo assim, a sensação de abandono, aquilo que outrora tinha 50 mil cabeças de gado, hoje não tem nada. E ali você olha aquilo assim, parece um museu, meu Deus, será que isso aqui um dia funcionou? E ele está dizendo ainda que falte tudo. Esses versos aqui estão dizendo para nós que ainda que me falte tudo, não pode faltar o quê? A presença de Deus. Aleluia. Você pode ficar de pé por um instante? Não pode faltar a presença de Deus. Aleluia. Essa noite, o Senhor te convida a viver coisas grandes. A palavra do Senhor diz que ele foi convidado a viver altaneiramente, viver coisas grandes preparadas pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu muito alegro o meu coração, sabedor de que Deus está tratando das nossas vidas, e com certeza de que o inferno perdeu mais uma batalha. Porque quantas das vezes somos afligidos, quantas das vezes levamos pedrada, e muitas das vezes temos que ficar em silêncio, muitas das vezes não queremos revidar, mas eu quero dizer para você nessa noite, vale a pena, o Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando da sua casa, o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor tem ouvido a sua oração. Aleluia. Talvez você pode ter reclamado alguma coisa com Deus, e existe resposta de Deus para você nessa noite. Isso é motivo de alegria para nós que saímos da nossa casa para vir adorar o Senhor, e sabedor de que tem um Deus zeloso esperando por mim e por você, para tratar do nosso coração, da nossa mente, para que eu e você possamos sair daqui restaurado, renovado, com as forças colocadas em ordem. Deus não deve nada ao homem, Ele sempre dá primeiro. Talvez você não está entendendo muita coisa que está acontecendo, mas eu quero falar para você nessa noite, confia no Senhor. Boa coisa você faz, coloca no Senhor a sua confiança, e você vai ver o que Ele é capaz de fazer pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava falando com Deus por esses dias, eu falei, Deus, o que é que eu vou falar para o teu povo, Senhor? O que é que a tua igreja precisa ouvir, Pai? E Deus falou a palavra de encorajamento. A ajuda não é do homem, a ajuda vem do alto. E talvez você pode pensar que na sua pequena força você não vai conseguir, mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: você já conseguiu em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite, porque o horário já me foi. Põe a mão no seu coração aí. A palavra do Senhor alcance a sua vida, e ela pode fazer aquilo que o homem não pode. Creia no Senhor. Vamos orar. Pai da eternidade, nosso coração se alegra nessa noite na tua presença. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é fiel. E eu quero pedir ao Senhor, fortalece, ó Deus, a cada um nessa noite. Aquele que por algum momento, ó Pai, está se sentindo fraco, por algum momento está se sentindo sem forças.
Eu quero pedir ao Senhor nesta hora, restaure a força dos teus filhos, restaure o ânimo dos teus filhos, ó Pai. Restaura, Pai, porque a tua palavra vai se cumprir, mas a nossa humanidade, Senhor, nos cobra, porque somos pequeninos, Pai. E muitas das vezes os problemas nos assustam, mas eu quero pedir nesta hora em nome de Jesus. Fortalece, ó Pai, aquele que precisa. Restaura, Deus, a força daquele que está se sentindo fraco. Toca na saúde daquele que precisa de um milagre, em nome de Jesus. Oramos a Ti, ó Deus, com certeza da vitória, e que nós possamos rapidamente sair da dúvida para a confiança, sair, ó Deus, daquilo que pode fazer a minha fé enfraquecer, para uma fé fortalecida no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, e agradecidos somos, certo da vitória. Amém, e glória a Deus. Você pode aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Creia na tua vitória. O diabo perdeu mais uma. Creia na tua vitória, creia no teu milagre. Aplauda o Senhor, irmão, que é para Ele, a honra é dEle.